Oiê, desejo que estejam todos bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma perspectiva incrível dos meus mergulhos, né? Tudo que Chama Gêmea trouxe para minha vida, novas consciências, né? Tudo sobre amor, cura, transformação e elevação espiritual. Então hoje eu vou compartilhar sobre biopsicologia, né? O poder da nossa mente, a nossa mente é maravilhosa. E nessa perspectiva de mente que eu trago esse conteúdo da biopsicologia, né? Estudar a nossa parte biológica com a nossa parte psicológica, né? A nossa psique. Então, de forma objetiva, prática e fácil, obviamente, né? Bora lá. O objetivo da biopsicologia é desenvolver o conhecimento sobre as bases biológicas do comportamento, do nosso comportamento, né? Como a aprendizagem, a estimulação sensorial, os estados psicológicos, as drogas e as doenças mentais, né? A gente entender um pouco mais como funciona isso dentro do nosso corpo, na nossa parte celular, hormonal, né? Então, as práticas da biopsicologia foram criadas para nos ajudar a diminuir as atividades negativas, né, que perturbam o nosso equilíbrio, como o medo, a irritabilidade, a ansiedade, a letargia e outros, né? E aí, nessa perspectiva, a gente precisa trabalhar o quê? Nas atividades positivas, que são o dinamismo, a coragem, a concentração, né, a intuição e a paz de espírito, né? A neurociência faz parte desse contexto, né, que traz sobre a biopsicologia, né? Porque a neurociência nos ajuda a reprogramar a nossa mente, né? Fazer com que a gente jogue fora pensamentos limitantes, condicionantes, né? Escravizantes, que já não nos auxiliam mais no nosso processo de melhor versão, né? Então a gente precisa dessa reprogramação mental. Então é imprescindível que você entenda sobre como o seu corpo funciona. Por isso que eu já falei em vários vídeos, eu venho falando, e esse não é à toa, é mais um que chega para somar, né? Em tudo isso que eu já venho falando, o nosso trabalho de alinhamento energético, trabalhar nosso corpo, mente, espírito, né? Nossas emoções, e agora entender um pouco sobre a nossa parte biológica, né? Nossas células e hormônios. Então é isso. As atividades físicas podem interferir de forma muito positiva na regulação dos nossos hormônios, né? E por quê? Quando você pratica atividade física, você está em movimento, né? Você está vibrante, e isso faz com que o seu corpo entre em uma comunicação muito mais assertiva, e isso contribui na produção de novos hormônios, de hormônios que te trazem, que te deixam feliz, hormônios que trazem sentimentos de prazer, né? Hormônios que deixam você criativo, deixam você inspirado, deixam você motivado, deixam você focado, né? Obviamente, eu estou dando o exemplo das atividades físicas, mas você pode usar isso para a sua vida inteira, né? É que para mim funcionou muito com a atividade física, né? Com a atividade física você vai criando novos hábitos, novas rotinas, vai criando uma constância, vai tendo disciplina. E quando você vê o que era muito difícil no início, agora se tornou uma coisa muito fácil. Por isso que é um processo. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Comece agora, entende? Porque vai contribuir de forma muito significativa no seu processo de desenvolvimento humano. Você precisa trabalhar nesses pilares de corpo, mente e espírito, né? Para que você esteja alinhado com aquilo tudo que você veio fazer aqui, né? Por isso que eu já venho falando sobre você se questionar quem você é, qual o seu propósito de vida, qual a sua missão de alma. Então é sobre isso, né? É importante que você tenha essa perspectiva. Por isso que eu trago essas ferramentas, essas perspectivas novas, essas novas consciências, para que de repente te auxilie nesse processo e que faça você de absorver alguma coisa que para o seu processo vai ser imprescindível, né? Vai ser muito importante. Então é sobre isso. São os hormônios que determinam nossas emoções ou nossas emoções que influenciam em nossa produção hormonal. Entende? Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana e tudo é energia. Somos energia, precisamos trabalhar nossa vibração, precisamos trabalhar nossa frequência, precisamos estar frequentemente, né, com uma frequência elevada, numa vibração elevada, para que o nosso corpo entenda isso e comece a se comunicar de forma mais assertiva, de forma mais saudável, de forma mais rejuvenescedora, de forma mais, enfim, espiritualizada,
se conecte com você, né? É sobre isso. A conexão com o Espírito traz um novo paradigma de cura. Podemos nos autocurar, mas para que isso aconteça, temos que mergulhar em nós mesmos, né? Descobrir por que nos comportamos da forma que nos comportamos e aceitar os processos, compreender, perdoar, né? Liberar, e bora, que venham novos processos, mas agora de forma mais leve, de forma mais tranquila, né, de forma mais alinhada, mais harmônica, né, sem tantos conflitos, porque tudo, inevitavelmente, é a forma como a gente vê. Então, se a gente tem muitos bloqueios emocionais, muitos problemas emocionais, a gente acaba vendo as coisas com muita dificuldade, e isso acaba realmente trazendo muita dificuldade para a nossa vida, né? E aí veneno só faz efeito se você toma. Não é sobre o outro, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós e a forma como a gente vê as situações, o outro, né, o mundo, tudo. É incrível. Se você está vibrando baixo, obviamente você vai se sentir para baixo, né? Você vai ficar desanimado, vai ficar triste, vai ficar inseguro, vai ficar cheio de medos, né? Cheio de bloqueios, né? Pois não vai conseguir desconstruir, né? Porque você fica vibrando só naquilo. Então não tem como você, nesse momento, você não vai conseguir energia, você não vai ter energia extra para conseguir virar aí esse pensamento. Por isso que é nessa parte que a atividade física entra, né? Porque mesmo você estando vibrando baixo e também desanimado, você vai ter força, tipo, vou lá malhar, que saco. Aí você vai num dia, no outro dia você está indo de novo, no dia, quando você vê, você já está se animando, você já está produzindo hormônios, as células já estão produzindo hormônios para te ajudar, né? Para te fazer ficar mais animado, mais motivado. E aí quando você vê, se você permanecer, né, nesse circuito, nesse sistema, sem dar para trás, quando você perceber, você já está fazendo tudo de forma muito automática, porque você conseguiu reprogramar a sua mente, mesmo que de forma inconsciente. Né? A neurociência, como eu falei, nos ajuda a reprogramar a mente e ela pode ser reprogramada, nossa mente pode ser reprogramada de forma consciente e isso acelera muito o nosso processo, né? Para o futuro é uma coisa incrível, então a gente precisa ter essa noção e esse conhecimento sobre essas ferramentas, sobre esses métodos para o nosso autoprocesso, né? Para o nosso processo de desenvolvimento humano, tudo que podemos nos tornar, né? Então, eu como sempre costumo dizer, definir é limitar e nunca poderemos definir a mente humana, nunca poderemos definir o ser humano, né? Porque ele é transcendental, ele se transforma de acordo com as situações, de acordo com os sentimentos. Então não existe uma fórmula específica, não existe um método específico. Existem métodos, filosofias, teorias, práticas, né, ferramentas que vai servir diferentemente de um para o outro, né? Por isso que é importante você se questionar, por isso que é importante você mergulhar dentro de você, por isso que é importante você querer realmente e efetivamente a mudança na sua vida, porque você vai conseguir ir acessando essas informações, porque o que você procura por você. É importante que você procure por essas respostas, porque quanto mais você procurar, mais o universo vai entrar em sintonia, criando sincronias, e ele vai trazer as informações que você precisa para o seu autodesenvolvimento, porque não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para nos autodesenvolver da melhor forma possível. Deus já nos ofereceu tudo que precisamos para ser incríveis como Ele, né? Então é sobre isso. Nosso chakra, já falei, né, que traz esse alinhamento energético, nos ajuda. A gente tem pontos importantes no nosso corpo que estão diretamente correlacionados aos nossos órgãos, e cada órgão desse representa uma emoção. Então, em alguma parte do seu corpo que está doente agora nesse momento, se questione, procure entender, procure pesquisar sobre esses assuntos e ver o porquê está correlacionado com aquele órgão, qual o sentimento que está correlacionado com aquele órgão, e tentar trabalhar no sentimento que você anda guardando dentro de você, né? Como ressentimento, culpa, remorso, medo, muito medo de tudo, de qualquer coisa. Por que você sente tanto medo? Você não tem que ter medo do medo, você precisa enfrentar o medo, porque só você enfrentando o medo, você vai conseguir se transpor, transmutar a sua energia para um novo setor, né? O processo de despertar espiritual, ele é muito complexo e doloroso por conta disso, porque faz a gente mergulhar dentro de todas as nossas memórias, todos os nossos sentimentos que a gente não quer ver, e ir limpando tudo isso e trabalhando tudo isso, né? Nada mais é, gente, que resignificar, né? Você não vai esquecer nada, mas você vai mudar a forma como você vê aquela situação. De repente, uma situação que aconteceu de muita dor para você, no momento você tem raiva, tem revolta, tem sentimentos ruins, mas você se
procurar entender que aquela situação que você passou foi exatamente o que você precisava passar para se transformar na pessoa que você é hoje, para ter mais força, para ter mais coragem, para aprender a se defender, enfim, cada um tem as suas próprias batalhas, né? Mas eu digo que quando a gente tenta virar a forma como a gente vê, tudo muda e é muito melhor e fica muito mais leve, né? E fica muito mais prazeroso viver a vida, né? Então é sobre isso, somos espíritos vivendo a experiência humana e quanto antes você acessar quem verdadeiramente você é e o porquê de estar aqui, melhor você vai fluir, né? Fomos condicionados num sistema muito limitante, né? Onde nos dizem o que fazer, o que falar, como agir, o que ter, né? E se você se vê nesses contextos não tendo nada disso, você acaba se frustrando e achando que você está errado, enfim, é um equívoco, né? Não existe um padrão, como eu falei. Obviamente, vivemos num contexto social, precisamos ter uma conduta moral, né, de valores, princípios, uma ética, porque precisamos respeitar o outro como ele vai nos respeitar. É sobre isso apenas. Mas a nossa expansão de consciência, independentemente, depende de alguém, entende? Hoje mais do que nunca. Então, quanto antes você se libertar, acessar verdadeiramente quem você é, ouvir sua intuição, os desejos do seu coração, que é o seu canal, que é o seu portal com Deus, melhor você vai se sentir, mais saudável você vai estar e menos você vai se importar, porque você aprende a desapegar de muita coisa. E esse processo de desapegar que é aonde muitas pessoas acabam permanecendo mais tempo, porque é difícil desapegar, né? Mas para você que está nesse processo, né, espiritual, humano e entende a sua jornada aqui como alma, você precisa fazer esse processo de desapego, né, de forma amorosa, né, de forma inteligente, de forma coerente, né, com seus valores, com o seu próprio nível de conhecimento, de expansão e com o seu próprio nível de elevação espiritual, né? Então é sobre isso, tá? Não é tempo de ferir, é tempo de curar. O que você procura por você. E não é pessoal, gente, é vibracional. Por isso eleva a vibração. Biopsicologia, a nossa parte biológica, né, com a nossa psique. Mais uma perspectiva aí pra você. Espero que ajude, tá? Bebe água e bora!